Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a lição de número 10, classes de adultos, com o seguinte título para o dia 8 de setembro de 2024, Dia Nacional de Missões. Esse dia, segundo domingo de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Missões. O título de nossa lição é O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Isaías 64:4 tem o texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. A verdade prática nos diz que é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Vamos para a leitura bíblica em classe. O texto é um pouco extenso, mas nós vamos ler. Esther, capítulo 4, versículos de 5 a 17, capítulo 5, versículos de 1 a 3 e o versículo 7 e o 8. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandamento para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para amostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamado para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que a todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará.
Então respondeu Esté e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Nós temos nesta lição atitude de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo hebreu, o povo judeu, porque o decreto do rei estava assinado, a ordem de extermínio havia já chegado às províncias e o dia da matança estava já definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção, porque do contrário os judeus pereceriam e pereceriam de forma vergonhosa em terra estranha. A palavra de Deus nos diz que houve lamento, choro, compadecimento e Deus entrou com providência. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico reduziu e produziu um profundo lamento. Produziu um profundo lamento. Do palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Depois que soube, então ela agiu segundo a direção de Deus e realmente Deus livrou o seu povo da morte e do extermínio ali no reino, né, no reinado persa. Não era simples ir ao palácio e interceder pelo povo judeu. Porém, Esté arriscou sua própria vida, mas confiava inteiramente no Senhor. Deus, o Deus Todo-Poderoso, que, embora não esteja ali no livro de Esté o seu nome, Deus, mas ele estava agindo de ponta a ponta. Em todos os momentos, Deus estava na direção. Mardoqueu convence Esté, e isso realmente foi muito bom. Ela foi e intercedeu, e houve uma reviravolta. É assim, aquilo que o inimigo arquiteta contra nossas vidas, Deus faz uma reviravolta e nós sempre triunfamos, sempre haveremos de triunfar quando confiamos no Deus Todo-Poderoso. O plano, Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Foi proposto um banquete e daí nós vemos então a atuação de Deus naquela história e como o mal virou contra o próprio que maquinou o mal. Amã. O mal veio sobre ele e a sua casa, porque ele foi enforcado, ele foi destruído com a sua descendência, porque ele queria o mal dos judeus, queria destruir os judeus por causa do seu ódio contra Amã e contra o povo de Deus. Prudência, preparação e ação foram ingredientes suficientes para que Deus agisse. Houve temor, houve confiança e Deus trabalhou tremendamente, deu livramento ao seu povo ali em terra estranha. Observe que ela arriscou sua própria vida, porém teve êxito porque Deus era com o seu povo. Deus foi com o seu povo e sempre há de ser com o seu povo. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. Cada um de nós tem experiências que já viveu com Deus e com certeza ainda viveremos. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle e assim tenhamos a certeza que ao final a vitória é sempre daqueles que confiam, daqueles que esperam no Senhor. Observe que o título de nossa lição diz que o plano de livramento. Houve um plano de livramento. E cada um desempenhou o seu papel no seu lugar certo, confiando inteiramente em Deus. Claro, se não fosse realmente o temor a Deus e a confiança, eles não receberiam aquele livramento.
Que isso fique de lição para todos nós, que nós possamos também, de igual forma, confiar neste Deus Todo-Poderoso, que há de nos livrar dos laços maléficos, das programações satânicas que querem nos envolver para nos destruir. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sempre cobrindo nossas vidas, que nós possamos desfrutar da proteção divina e estar debaixo das asas do Altíssimo. Deus em Cristo abençoe seu povo. Até a próxima lição. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai, todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu santo e poderoso nome pela oportunidade que temos de estar falando do teu grande amor através destas pré-aulas da EBD. Continua conosco, abençoando de forma especial. Assim te agradecemos e assim esperamos em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.